o espaço de Q&A, perguntas e respostas. Isto porquê? Porque durante toda a semana, nas 5 emissões que foram feitas do Futebol de Verdade, eu fui pedindo àqueles que estavam a acompanhar os vídeos para colocarem perguntas e todos os dias a equipa de produção aqui escolheu uma pergunta para que eu pudesse responder na altura no direto. Houve muita pergunta que foi sendo feita e que não foi respondida e parece-me que é uma pena as pessoas fazerem perguntas e elas ficarem por responder, de modo que selecionamos mais 8 e vamos responder a mais 8 perguntas agora, é só isso que vai acontecer, para serem respondidas sempre à sexta-feira, sempre a esta hora, 4h30, mais coisa, menos coisa. Vou tentar cumprir sempre este horário, para que as pessoas saibam que, mesmo que não tenham sido respondidas as suas perguntas durante a semana, podem sempre vê-las respondidas depois, no final da semana, aqui neste mesmo espaço de Q&A. Vamos começar, vamos diretos ao assunto. São 8 perguntas, 8 perguntas é muita coisa e vamos lá ver, se fossem 5 minutos de resposta para cada uma, já eram 40 minutos e não vamos querer ficar aqui 40 minutos a gastar o vosso tempo e o meu também, não é? Muito bem, começamos pela primeira pergunta das que são selecionadas, é feita pelo Tiago Alves e pergunta ao Tiago Alves: olá Tiago, não sei se está a ver agora, se não está, pode sempre ver mais tarde, porque o vídeo vai ficar no Facebook. E atenção, há uma coisa que eu tenho que vos dizer: podem pôr as perguntas em qualquer das plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nós vamos recolhê-las todas e depois elas serão respondidas aqui. Pergunta ao Tiago Alves então: vê Tiquinho Soares e Zé Luís a coabitarem na frente de ataque do Flóculo do Porto na maioria das vezes, ou se esta será uma situação a utilizar esporadicamente em contextos concretos? E relativamente ao Krasnodar, afinal são 2 perguntas, Tiago, isto já é batota, eles contrataram Berg, Namli e Vilhena este ano. Assim poderá o Krasnodar não estar ainda tão trabalhado ofensivamente, apesar de mais adiantado no campeonato? Muito bem, vou responder à primeira das 2 perguntas. Não vejo Tiquinho Soares e Zé Luís a coabitarem em condições regulares no ataque do Flóculo do Porto. Acho que aquilo que Sérgio Conceição tem pensado para a equipa, até porque há Marega ainda e há Corona, e há Otávio, aquilo que Sérgio Conceição tem pensado para a equipa é manter a arrumação que vinha da época passada, e a arrumação que vinha da época passada passa por ter um avançado mais de referência, que será ou Zé Luís ou Tiquinho Soares, ter um avançado mais móvel, quase sempre a partir da direita, e esse será em princípio o Marega, embora Zé Luís possa fazer essa posição e ter um extremo mais puro do lado esquerdo, e esse à partida pode ser Corona, como pode ser Luís Dias, enfim, há muitas opções para que a equipa do Porto possa trabalhar nesse aspecto. Isto porquê? Porque depois também acredito que Otávio poderá ser, em regra geral, titular para vir do meio-campo, partindo da posição de terceiro médio, para aparecer no corredor direito do ataque. Portanto, acho que a acumulação de Tiquinho Soares e de Zé Luís em simultâneo no ataque do Porto poderá ser uma situação esporádica, uma situação em momentos em que o Porto precisa de meter mais peso na área, e aí sim poderá fazê-los coabitar aos dois. Relativamente à segunda pergunta colocada pelo Tiago Alves, em relação ao Krasnodar, é uma possibilidade. Eu vou confessar, não vi ainda nenhum jogo do Krasnodar esta época, portanto não sei se eles estão muito ou pouco trabalhados, mas quando se muda muita coisa, é possível que, apesar do início do campeonato, as coisas mais cedo, as coisas não estejam ainda muito bem trabalhadas, mas o Porto também vai mudar muita coisa, e por isso acho que nesse aspecto as duas equipas estão partem em pé de igualdade. Segunda pergunta do dia, que vou responder agora, vem do Orlando Filipe Costa. Olá Orlando, boa tarde. E pergunta ao Orlando: gostava de lhe questionar sobre a constante problemática envolvendo a inscrição de clubes na Primeira Liga Portuguesa. Não tendo estas condições financeiras adequadas reunidas, nomeadamente histórico de dívidas acumuladas a jogadores e outros credores. Por este prisma, não deixa de ser concorrência desleal um clube contratar jogadores acima das suas possibilidades para uma competição, não lhes pagando os devidos ordenados nos meses subsequentes? Tais situações não deveriam continuar a ser permitidas, diz o Orlando, e eu concordo, como é evidente, quem contrata e não paga não devia estar licenciado para participar numa competição como a Liga. Aliás, eu vou mais longe, há alguns anos já que defendo, inclusive, que qualquer equipa que quisesse participar numa liga profissional num país como Portugal devia ser capaz de satisfazer um caderno de encargos que não passaria só pelo facto de ter as contas em dia, mas passaria também por outras questões, tais como o provar que tem uma massa adepta em condições para encher estádios, ou para, pelo menos, ter os estádios bem repletos de gente.
Hoje havia alguém que falava, no direto que fiz ao 12h30, que as equipas deviam ser obrigadas também a ter, ou foi hoje ou foi ontem, a ter uma equipa de futebol feminino. É uma hipótese. Uma coisa que eu tenho a certeza é que deveriam ser obrigadas, pelo menos, a ter todos os escalões de formação devidamente preenchidos, porque não é suposto uma equipa que participa numa competição profissional não ter depois a base da pirâmide assegurada. Portanto, acho que sim, acho que a Liga devia ser muito mais exigente quando está a licenciar equipas para participarem numa competição profissional, como é a Liga Portuguesa, e que esse caderno de encargos devia ser devidamente satisfeito antes de se autorizar uma equipa a participar. Porque depois de ter estádios com 1000 pessoas, com 800 pessoas, com 900 pessoas, acaba por ser uma situação de veras triste. Partimos então para a terceira questão, e a terceira questão vem do Bruno Silva. Olá Bruno, boa tarde. Pergunta ao Bruno, imaginando que o Sporting precisa mesmo de vendas para equilibrar a tesouraria, e não é muito difícil de imaginar, digo eu, não seria estrategicamente melhor para o clube, em termos desportivos, vender 1 ou 2 jogadores, como o Acunha, Bas Dost ou até mesmo o Wendel, jogadores com algum valor no mercado, em detrimento de vender Bruno Fernandes abaixo do valor da cláusula? Tendo em conta todas as suas características desportivas e humanas, não deveria ser Bruno Fernandes considerado inegociável abaixo do valor da cláusula? Pois bem, Bruno, eu acho que no mundo ideal, sim, era isto que devia acontecer. Os clubes deviam ter jogadores que deviam ser absolutamente inegociáveis, pelo menos abaixo daquilo que é o valor da cláusula de liberação. No entanto, há aqui uma série de outros fatores que têm que ser tidos em conta e, no caso de um jogador com as aspirações do Bruno Fernandes, um desses fatores pode ser o querer ganhar mais, o querer ir para um campeonato diferente, um campeonato mais evoluído, um campeonato mais desafiante, o poder estar numa equipa que ganhe títulos com mais consistência, enfim. Eles não têm que ser necessariamente todos cumulativos, pode ser um ou outro. Um jogador pode querer ganhar mais mesmo indo para uma equipa que anda a lutar para não descer num campeonato como a Premier League, ou pode querer ir ganhar títulos num campeonato mesmo ganhando menos, se calhar, do que ganha neste momento. Enfim, é preciso estar dentro da cabeça de cada jogador para se poder avaliar isso. Mas acho que o Sporting, de facto, tendo a garantia de que Bruno Fernandes, se fica motivado e fica focado, sim, deve mantê-lo e, não precisando do dinheiro, não o deve vender abaixo do valor da cláusula. Depois, outra questão é o que é que seria melhor, se vender o Bruno Fernandes ou vender 1 ou 2 ou 3 jogadores com algum valor no mercado. Ora bem, eu acho que a Acunha é daqueles que faz sempre falta à equipa do Sporting, porque empresta à equipa uma garra, uma vontade de vencer, como se calhar uma competitividade, que se calhar é aquilo que tem faltado em alguns jogos de pré-época para o Sporting, em vez de sair de lá com empates ou com derrotas, sair com vitórias. O Wendel é um jogador que eu acho que ainda pode valorizar, e gostei muito de ver o Wendel no jogo contra o Liverpool, por exemplo. O ano passado não era dos jogadores que eu achasse que dava mais à equipa. Nesta partida contra o Liverpool parece-me que foi o melhor dos jogadores do Sporting e que pode vir a ser um jogador importante no equilíbrio da equipa deste ano. Bas Dost é outro caso. Eu acho que Bas Dost teve o auge do seu valor de mercado no final, não foi desta época, foi da época anterior. Aquilo que Bas Dost já fez na época passada já terá feito baixar um bocadinho o valor que ele tem no mercado internacional, o facto de ter saído da seleção holandesa também, o facto de ter avançado mais um ano na sua idade também, e o facto de neste momento estar em dúvida sequer se consegue ser titular na equipa do Sporting, porque tal como eu vejo as coisas para já, parece-me que o Luís Filipe é a primeira escolha e o Bas Dost é a segunda, pode fazer com que o valor de mercado dele não seja muito elevado. E isto leva-nos a outra questão, que é, na prática, se estivéssemos a jogar daqueles jogos de simulação de computador, podemos sempre tentar vender jogadores que não têm assim tanta apetência do mercado, em relação aos quais não há tanta apetência de mercado. Mas na prática isso não é fácil, não é? Porque um jogador que não tem assim tanta procura no mercado, depois acaba por ter que ser vendido muito abaixo daquilo que é o valor de mercado que ele tem. Da mesma forma que um jogador que tem muita procura, provavelmente será vendido acima do seu valor de mercado. Seguimos para a quarta questão e vou responder a 8. Atenção, hein? Miguel Figueiredo, olá Miguel, muito boa tarde. Pergunta, visto ser uma passagem brusca do Campeonato Nacional de Séniores para a Primeira Liga, o que é que se pode esperar do Gil Vicente esta época? Ora bem, é uma pergunta que não é fácil de responder, não vi ainda o Gil Vicente jogar.
olhei para aquilo que são as aquisições e as saídas, vi os resultados. É verdade que há aqui uma questão, é que o Gil Vicente não só passou do Campeonato Nacional de Séniores para a Primeira Liga, como teve uma temporada em que não teve exigência competitiva em cima da equipa, porque já sabia que ia ser integrado na Primeira Liga, fizesse os resultados que fizesse. E, portanto, isso também acaba por ser um fator em que tira a rotina competitiva à equipa. Mas a equipa mudou muito. O Gil Vicente tem um treinador novo, que é um treinador reputado, Vítor Oliveira, um treinador que tem sido um especialista em subidas de divisão. Desta vez, se calhar, vai ter uma missão diferente. E aqui há tempos dizia-se até que o próprio Vítor Oliveira preferia sempre estar na segunda divisão a lutar para subir do que estar na primeira a lutar para não descer. Porque lutar para não descer é muito mais difícil do que lutar para subir, em termos de motivação do grupo de trabalho. Os jogadores que perdem com frequência acabam por deixar, se calhar, que a desmotivação tome conta deles, enquanto os jogadores que ganham com frequência, mesmo estando a jogar uma segunda liga, sentem-se mais motivados para encarar a competição que aí vem. Depois, olha-se para o plantel e ele é uma incógnita, de facto. Há muita entrada de gente nova, muita gente que chega do Brasil, que pode dar certo, e tivemos muitos casos nos últimos anos, dos jogadores que deram muito certo, apesar de não terem grande reputação no Brasil, de onde vinham, e tivemos jogadores que tinham enormíssima reputação no Brasil e chegam a Portugal e fracassam. Portanto, vai ser preciso esperar para ver, vai ser preciso olhar para aquilo que é o comportamento do Gil Vicente no campeonato. Para já, o que se pode esperar é uma equipa a lutar para não descer, seguramente, é isso que espero. Se é bem sucedido ou não, veremos. Quinta questão, Fernando André. Olá, Fernando, boa tarde. Qual é a sua opinião acerca do Presidente da Liga empurrar a decisão dos direitos televisivos para daqui a 7 ou 8 anos, sabendo que era o impulsionar das equipas portuguesas? Portanto, eu presumo que o Fernando quer saber relativamente à centralização dos direitos televisivos. Eu acho que ontem já era tarde. Acho que os direitos televisivos deviam estar já centralizados, porque essa é a única forma não só de assegurar que se conseguem melhores contratos, como também de assegurar que a receita é distribuída de uma forma mais igualitária, e isso, naturalmente, vai permitir que a competitividade seja maior, porque se há equipas que ganham 1000 e há outras que ganham 10, obviamente a competição não vai ser tão saudável e tão dura e tão disputada e tão interessante para quem a segue, havendo equipas que ganham 300 e outras que ganham 80. Imaginemos, não é? Porque há uma coisa que é certa, mesmo com centralização, os mais fortes, os melhores, os que têm mais seguidores, acabarão sempre por receber mais. Mas aquilo que eu defendo é uma distribuição de receita mais igualitária, uma distribuição de receita que tenha por base não apenas o fator audiências, também o fator resultados desportivos, e que seja capaz de misturar as duas coisas. Ou seja, uma equipa que fica em primeiro no campeonato e tem mais audiências, recebe mais que uma equipa que fica em sétimo e tem menos audiências, mas se calhar uma equipa que fica em terceiro e tem menos audiências pode receber mais que uma que fica em sexto e tem mais audiências. Ou seja, é preciso haver uma fórmula que seja capaz de casar aqui as duas coisas. E a questão aqui é como é que se faz isto, não é? Como é que se impõe a centralização de direitos quando há clubes, os mais poderosos, ou pelo menos o Benfica, que não querem essa centralização. E isso é uma negociação que não é necessariamente fácil e que ninguém pode impor a ninguém algo que esse clube não quer, não é? E, portanto, vai ser preciso, eu acho que Pedro Proença se empurra para daqui a 7 ou 8 anos, é porque sente que não tem capacidade para impor a questão neste momento, e então aí não há outra coisa a fazer senão, de facto, empurrar. Vamos a mais uma pergunta, esta vem do Francisco Lobo. Olá, Francisco, muito boa tarde, e pergunta ao Francisco: tendo em conta os últimos 2 11 apresentados pelo Benfica, pode acreditar-se que na Supertaça Bruno Lage poderá apresentar-se com Raúl de Tomás e Seferovic na frente? Eu acredito que sim. Aliás, antes deles começarem a jogar os dois juntos, e só fizeram 2 jogos, os dois juntos, foi contra o Chivas e contra a Fiorentina. Antes disso, eu já achava que esta ia ser a dupla de ataque do Benfica para esta época, continuo a achar que assim vai ser, e continuo a achar que vai ser assim já no dia 4, no jogo contra o Sporting. Portanto, acho que não há sequer grandes dúvidas a este respeito, a não ser que um dos dois não esteja em condições para jogar. Mais uma pergunta, esta vem do João Pedro Sousa, e foi colocada no YouTube. Portanto, isto para vos dizer que não precisam de... Não vou responder só a perguntas feitas no Facebook. Respondo a perguntas feitas em qualquer plataforma.
É verdade que no direto de Facebook só responde a perguntas no Facebook, porque nas outras plataformas ainda lá não está o vídeo e, portanto, não há a possibilidade das pessoas fazerem perguntas, mas depois, à sexta-feira, responderei a perguntas feitas em qualquer plataforma. E pergunto ao João Pedro Sousa: olá, João Pedro, muito boa tarde. Tendo em conta o seu nome e o facto de me perguntar sobre o Famalicão, presumo que não seja o treinador do Famalicão, mas se for, é com muito gosto que estou aqui a responder à sua questão. E pergunto ao João Pedro Sousa: com as muitas contratações que fez, o Famalicão tem tudo para correr muito bem ou para correr muito mal? Pode de facto acontecer uma das duas coisas. A equipa mudou muito, a equipa do Famalicão, e em relação àquilo que foi o 11 base da época passada, saíram o Ricardo, o Ângelo Menezes, o David Luiz, Oca, o Paté Cici e o Fabrício, e a saída do Fabrício pode ser importante. Foram 16 golos na segunda Liga na época passada, e 16 golos é muito golo, faz muita diferença naquilo que é a equipa, mas a verdade também é que o Famalicão foi buscar muita gente, e muita gente nova, e esse é mais um fator de potencial instabilidade, porque a verdade é que com muita gente jovem, por muito promissor que seja, há mais instabilidade emocional, ou há condições para haver mais instabilidade emocional, e a coisa por aí também pode correr mal. Há algumas entradas que me provocam muita curiosidade, logo a começar pelo Neuan Pérez, um argentino de grande reputação nas camadas jovens, que chega do Atlético de Madrid, é internacional sub-20 da Argentina. Olhando para aqui, há jogadores já com histórico de Primeira Liga, como o lateral Lyon, que vem do Chaves, como o extremo Fábio Martins, que vem do Braga. São jogadores importantes. Depois, Chiapacase, o avançado uruguaio, que também com ligação ao Atlético de Madrid. E há aqui uma ligação muito forte, que tem naturalmente a ver com a presença do agente Jorge Mendes, uma ligação muito forte aos jogadores com passagens pelo Atlético de Madrid, pelo Wolverhampton, pelas camadas jovens do Valência, enfim. Há aqui muita gente que me parece poder vir a formar uma equipa interessante. O trabalho do João Pedro Sousa, não aquele que faz a pergunta, mas o treinador de facto do Famalicão, vai ser com certeza aliciante, difícil, e de facto é como pergunta: a coisa pode correr muito bem ou muito mal, tal como lhe disse tal como disse aqui ao Miguel Figueiredo relativamente ao Gil Vicente. É preciso começar a ver as coisas a funcionar para perceber de facto o que é que vai acontecer. Última pergunta de hoje, para o Miguel Mateus. Olá, Miguel, boa tarde. E pergunto ao Miguel Mateus, aliás, ele começa por dizer: recentemente, Frederico Varandas, presidente do Sporting, reuniu-se com Gianni Infantino, referindo mais tarde que um dos temas abordados nessa conversa terá sido a proteção de clubes mais pequenos relativamente aos grandes tubarões financeiros europeus. Com as recentes saídas de jovens promessas do Sporting, como Tiago Jaló e agora Félix Correia para o Milan e o Manchester City, respectivamente, sem referir o caso de Rafael Leão, por ter características idiosincráticas com o verão de 2018, seria boa ideia haver um teto salarial no futebol até certa idade, por exemplo, até aos 21 anos? Bom, é um tema muito pantanoso este, porque estamos a ver a questão apenas na perspectiva dos clubes. E os clubes não são os únicos que têm interesse na matéria, os jogadores também têm interesse na matéria. Eu, regra geral, sou contra tetos. Não acredito que a imposição de um teto salarial ou de um teto de gastos ou de um teto de receitas, se assim formos a ver, seja uma boa política, seja no que for, não é só no futebol. Seria tentado a concordar com uma maior proteção dos clubes formadores, permitindo-lhes, por exemplo, que pudessem ficar com os jogadores até uma determinada idade, e os 21 anos parecem ser uma boa fronteira. No entanto, se ao mesmo tempo aqui colocarmos os interesses dos jogadores, temos que ver que, e não estou a pensar só em dinheiro, estou a pensar em características, em condições para desenvolvimento, por exemplo. Imaginemos um jogador que calha a ser formado ou calha a começar a jogar num clube sem infraestruturas, um clube num país sem grandes condições para lhe proporcionar o desenvolvimento que ele, se tivesse acesso a uma boa academia, bons treinadores, poderia vir a ser muito melhor jogador, e não é com certeza aos 22 anos
que vai conseguir ter aquilo a que se chama na gíria a escola, porque aí já está numa idade de competição e já não está numa idade de formação. Será justo cercear o crescimento desse jogador, impedindo de aceder às tais infraestruturas, aos tais bons treinadores, para o manter ligado ao seu clube, ao clube onde ele fez a primeira inscrição, porque não quer dizer que esse clube depois possa fazer mais pela sua formação do que outro qualquer. Acho que não. Portanto, eu percebo a lógica, acho que poderíamos eventualmente, e a FIFA nesse aspecto terá de trabalhar muito nesse aspecto, poderíamos eventualmente melhorar os mecanismos de solidariedade. Aquilo que são os direitos por formação que os clubes recebem a cada vez que os jogadores são transferidos, os clubes que eles formaram, cada vez que são transferidos até uma determinada idade, podem ser aumentados, incrementados, sobretudo quando se trata depois de grandes transferências, para que os clubes possam ver-se recompensados por ter tido aqueles jogadores, mas não me parece nem bom para o futebol que sejam criados tetos salariais até essa idade, nem bom para o futebol que os jogadores acabem por ser forçados a ficar no clube com o qual fizeram a primeira inscrição durante mais tempo. Portanto, acho que há aqui, de facto, muito a ser trabalhado, mas não necessariamente no caminho que o Miguel Mateus sugere. E atenção, isto não quer dizer que seja a verdade absoluta, é a minha opinião sobre os temas, é sempre isso que eu vos venho aqui deixar. Pronto, respondi a 8 perguntas, daquelas que foram colocadas durante a semana. Para a semana prometo estar aqui outra vez, de segunda à sexta, ao 12h30, para fazer o Futebol de Verdade, comentário à atualidade futebolística. Começaram por ser 5, 7 minutos, vão ser um bocadito mais. Já vimos que o espaço respira melhor se o alargarmos mais um bocadinho. Não passa dos 15, de qualquer maneira. E depois, à sexta-feira, por volta das 4h30, para responder às perguntas que não foram respondidas durante a semana. Não se esqueça de pôr like se gostou, de reagir pelo menos, de comentar, pôr o emoji irritado, a gargalhada, se sarcástica, se acha que não, de partilhar. É muito importante que partilhe, porque já sabemos como é que funcionam as redes sociais. Se não há reação, se não há engagement, não há o espaço deste vídeo, não chega às pessoas a que quer chegar, que é vocês. E isto é produção de informação diretamente do produtor ao consumidor, sem passar por mais ninguém. Foi um gosto estar aqui. Até segunda-feira. Durante o fim de semana não há vídeos, vai haver texto na mesma, na minha página de Facebook e no meu Twitter.